Bom dia, vamos para mais um devocional. Hoje a gente vai estar dando continuidade ao capítulo 13 de Atos e eu vou começar lendo pelo versículo 32, que diz assim: Nós lhes anunciamos as boas novas, o que Deus prometeu a nossos antepassados. Ele cumpriu para nós, seus filhos, ressuscitando Jesus, como está escrito no Salmo 2. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. O fato de que Deus o ressuscitou dos mortos para que nunca entrasse em decomposição é declarado nestas palavras: Eu lhes dou as santas e fiéis bênçãos prometidas a Davi. Assim, ele diz noutra passagem: Não permitirás que o teu santo sofra decomposição. Tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus em sua geração, adormeceu, foi sepultado com os seus antepassados e seu corpo se decompôs. Mas aquele a quem Deus ressuscitou não sofreu decomposição. Portanto, meus irmãos, quero que saibam que mediante Jesus lhes é proclamado o perdão dos pecados. Por meio dele, todo aquele que crê é justificado de todas as coisas das quais não podiam ser justificados pela lei de Moisés. Cuidem para que não lhes aconteça o que disseram os profetas. Olhem, escarnecedores, admirem-se e pereçam, pois nos dias de vocês farei algo que vocês jamais creriam se alguém lhes contasse. Aqui nesse pedaço, fala, que eles estão anunciando o que foi prometido aos antepassados e aconteceu ali, naquele momento, quando Jesus veio, morreu, foi ressuscitado. Então, foi prometido nos antepassados, lá em Salmos, tem lá onde cita, falando, essas partes que ele citou aqui: Tu és meu filho, hoje te gerei, eu lhes dou as santas e fiéis bênçãos prometidas a Davi. Deus não estava falando ali sobre Davi, mas estava falando de Jesus, que viria e passaria por tudo isso que eles estão pregando, que aconteceu, e eles foram testemunhas de tudo que aconteceu. E aí poderia, que alguém falasse: é para Davi que estava falando. Só que Davi morreu, porque falou ali: não permitirás que o teu santo sofra decomposição. Isso foi falado, a Davi. Mas Davi morreu e seu corpo sofreu decomposição. Então era uma profecia, que foi entregue ali. Então era sobre Jesus, E por causa disso, por causa dessa obra redentora de Jesus, aí fala aqui, que portanto, meus irmãos, quero que saibam que mediante Jesus lhes é proclamado o perdão dos pecados, Por meio dele, todo aquele que crê é justificado de todas as coisas das quais não podiam ser justificados pela lei de Moisés. Então, antes, a lei de Moisés não podia justificar os pecados, mas através da obra redentora do Senhor, o Cordeiro, que foi imolado, o Cordeiro perfeito, santo e sem defeito, que era Jesus, eles podem ser agora perdoados, dos seus pecados. Não mais através da lei de Moisés, que tinha que ser sacrificado, animais, e aí nunca era justificado de uma vez por todas. Através de Jesus, o véu foi rasgado, o véu do tempo foi rasgado, e todos podem ser perdoados dos seus pecados, basta se arrepender, e tomar posse da obra que o Senhor fez na cruz. Então, e aí tem uma advertência: cuidado para que não aconteça a vocês, Ou seja, Jesus veio e aí a gente sabe e não vai crer, Então, é ali, tá pronto, à nossa disposição, basta tomarmos posse, Que a gente não venha perecer no pecado, mas tomar posse da obra do Senhor, Aí, continuando aqui no versículo 42. Quando Paulo e Barnabé estavam saindo da sinagoga, o povo os convidou a falar mais a respeito dessas coisas no sábado seguinte. O povo estava com sede, com fome, da palavra. Despedida a congregação, muitos dos judeus e estrangeiros piedosos convertidos ao judaísmo seguiram Paulo e Barnabé. Estes conversavam com eles, recomendando-lhes que continuassem na graça de Deus.
No sábado seguinte, quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra do Senhor. Quando os judeus viram a multidão, ficaram cheios de inveja e blasfemando. Contradiziam o que Paulo estava dizendo. Olha a inveja aí de novo, né? A gente já ouviu sobre ela em Atos mesmo. Então Paulo e Barnabé eles responderam corajosamente: era necessário anunciar primeiro a vocês a palavra de Deus, né? Uma vez que a rejeitam e não se julgam dignos da vida eterna, agora nos voltamos para os gentios, pois assim o Senhor nos ordenou. Eu fiz de você luz para os gentios, para que você leve a salvação até os confins da terra. A palavra, ouvindo isso, os gentios alegraram-se e bendisseram a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido designados para a vida eterna. A palavra do Senhor se espalhava por toda a região. Então ali, né, eles se voltaram àqueles, né, aos que estavam com inveja, né. A gente vê aqui que é uma questão sempre de luta pelo poder, né. Eles viram o que estava acontecendo, viram que multidões se reuniam para ouvir a palavra, e eles queriam que isso acontecesse? Não, eles sentiram inveja, né, aqui os judeus, né, eles ficaram com inveja e foram aos poderosos, né, aos ricos, e começaram ali a incitar eles para que perseguissem Paulo e Barnabé, né, contradizendo o que eles pregavam, né. Então, ali eles começaram a se voltar contra a pregação, né. E como sempre, né, sempre vão ter perseguições com aqueles que pregam a palavra, que se dispõem a fazer a vontade de Deus, né, mas ali aqui a gente vê, né, no versículo 49, a palavra do Senhor se espalhava por toda a região, nada pode parar, né, o avanço do Senhor. Quando, né, a gente faz a vontade de Deus, nada pode parar, né? E aí o versículo 50 fala: mas os judeus incitaram as mulheres religiosas de elevada posição e os principais da cidade, e provocando perseguição contra Paulo e Barnabé, os expulsaram do seu território. Estes sacudiram o pó dos seus pés em protesto contra eles e foram para Icônio. Os discípulos continuavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Então, não é porque estava tendo perseguição que eles iam se entristecer e deprimir, né? Não, os discípulos continuaram cheios de alegria do Espírito Santo, porque estava sendo pregado, a palavra estava sendo falada, eles sabiam que a esperança deles não estava limitada nessa vida, né? E eles iam continuar pregando, né? A palavra ia continuar sendo pregada, independente dos empecilhos, independente das provações, né? E assim também é hoje, né? A palavra tem que continuar sendo pregada, nós temos que continuar, né, pregando a palavra, mesmo que algo se levante contra nós, bem-aventurados seremos, se perseguidos, em nome de Jesus, né, porque esse é o nosso chamado e essa é a nossa vocação, para isso fomos criados, né, então que possamos, né, nesse ano que se inicia, nos posicionar pelo Senhor, pela causa de anunciar as boas novas com a nossa vida e com a nossa pregação. Até o próximo devocional.